Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Já se aproxima a festa da conversão de São Paulo, 25 de janeiro, e a Semana de Unidade dos Cristãos. O ecumenismo e a unidade dos cristãos nos leva hoje a pensarmos um pouco sobre a oração sacerdotal que Jesus Cristo dirigiu ao Pai para que todos os seus discípulos fossem um, a fim de que o mundo cresça. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. O Papa de feliz memória, Bento XVI, observou que naquela grande oração, Jesus invoca 4 vezes a unidade, para que os discípulos então, e hoje nós, os do futuro, pudéssemos sempre estar vinculados uns aos outros. Porém, 2 vezes ele indica como objetivo para que o mundo creia e que o mundo o reconhecesse como enviado pelo Pai. Logo, é muito importante, meus irmãos, nós entendermos que existe uma estreita ligação entre a nossa evangelização e o testemunho da unidade dos cristãos, ou melhor, entre os cristãos. Naquela ocasião, o Santo Padre Bento XVI especificou mais ainda que muitas vezes a crise de fé que afeta grande parte do mundo, e sobretudo os países do velho continente, a Europa, vai sendo aprofundada justamente por esta pobreza espiritual que gera a divisão contemporânea entre os cristãos. De tal forma que já não conseguem muitas famílias, muitos países, perceberem a ausência de Deus nas suas vidas como um grande ato, como uma grande privação. E o nosso trabalho ecumênico, o trabalho de diálogo, de oração, de vida, de unidade entre os muitos cristãos, é um grande desafio para fazer com que voltem a crer e a entender que, unidos, nós podemos gerar testemunho de um Deus que nos conhece e nos ama. Meus irmãos, somos convidados, através do trabalho ecumênico, a voltar ao essencial, ao coração da nossa fé, a testemunharmos quem é Deus para o mundo, um Deus que nos acompanha com o seu olhar, que espera a resposta do nosso amor cotidianamente. Façamos um pensamento do quanto o próprio Deus se tornou próximo em Cristo e o quanto nós vamos na contramão desse imperativo, vivendo ainda mais separados, construindo muros e não pontes. Não podemos esquecer, meus amados irmãos, que a fé em Deus, que é Pai e Criador, ela perpassa a revelação no seu Filho Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, esse derramamento do Espírito Santo que vivifica e santifica. Esta é a fé do batismo que recebemos, é a fé que nos une na esperança e na caridade a todos os cristãos, que devemos, justamente na semana de oração pela unidade dos cristãos, pedir que o Santo Espírito nos ajude a crescer no diálogo teológico, na vida de oração em comum, na cooperação em aspectos fundamentais da promoção humana, a defesa da vida, da família, a preocupação pela justiça social, o cuidado com os mais vulneráveis, como diz o Santo Padre Francisco. Como podemos fazer ainda mais? Porque já existem muitas obras belíssimas sendo realizadas e o esforço ele é palpável por muitos de nossos irmãos que não somente veem, mas são beneficiados por este sacramento de unidade. Enfim, a Igreja Católica, com todas as denominações cristãs, deseja viver a unidade dos cristãos como um fruto da fé, como um pressuposto para que não somente anunciemos esta fé, mas nós ajudemos a muitos e, sobretudo,
nós ajudemos a tantos que não querem redescobri-la. O verdadeiro ecumenismo, meus irmãos, mais do que uma tentativa humana, deve ser o reconhecimento do primado da ação de Deus. E por isso, estabelecer diálogo, estabelecer oração em comum e trabalho em conjunto requer paciência, humildade e amor à vontade de Deus. Que todos sejam um. Essa é a vontade sincera para quem deseja seguir a Cristo e, sobretudo, para quem deseja realizar a vontade do Pai. Deus os abençoe.